Senta que lá vem a história. E aí, anjo bom, tudo bem com você? Olha, comigo tá tudo certo. Eu fui nessa feira aí que eu filmei, tem uns vídeos no canal e tudo mais. Lá eu conheci um desses participantes, ele tem aí quase seus 70 anos e ele trabalhava no mundo corporativo durante a vida toda dele. E há 3 anos atrás ele perdeu o parceiro dele. Ele é de Washington, D.C. E ali a gente batendo papo, no dia que a gente pegou aquele ônibus que a gente ganhou de graça do evento, ele olhou pra mim e falou assim: você, a sua geração, é muito afortunada. Que a nossa geração era afortunada, ele falou. Por quê? Porque ele falou assim que a geração dele, que passou pelos anos 80, eles sofreram muito. Ele falou pra mim a seguinte coisa: vocês não sabem o tanto que vocês deveriam ser gratos por viverem agora, porque hoje em dia vocês vão a casamentos para celebrar a comunidade. E na minha época nós íamos em velórios. Menina, isso me bateu de um jeito. Porque aí ele me contou que eles tinham um grupo de 20 amigos naquela época, e dentro de 3 anos eles perderam 17 amigos por conta da AIDS naquela época. E ouvindo ele contar de maneira muito crua e muito honesta, a gente trocou uma ideia, eu tava com outros amigos, ele tava com outras pessoas também ali perto. Até comentei com os meus amigos depois que eu falaria sobre isso, assim. E às vezes a gente não tem ideia das lutas, né? E de como as coisas melhoram de geração em geração e o quão importante é a luta em si pra gente não regredir. E a gente tá vivendo momentos tão decisivos na vida que a gente não tem que voltar para aquela realidade de você tá perdendo o amigo por conta de questões. Eu sei que aquilo foi um recorte muito específico dos anos 80 e hoje em dia nós temos outros recursos, a medicina mudou, hoje em dia nós temos outras medicações, enfim. Hoje em dia a gente é diferente, né? Não quero entrar em questões médicas, farmacêuticas, de remédio, nada disso. Não é esse o assunto. O bate-papo aqui que eu tô falando pra vocês de maneira bem crua, inclusive, a gente precisa, número 1, ser muito grato por viver num momento em que a gente não tá morrendo por conta dessas condições, mas ainda assim ficar atento porque continuamos morrendo por outras questões. E é por isso que a gente precisa lutar. E é por isso que a gente celebra o mês de junho de maneira tão ferrenha. Eu sei que muitas vezes a mídia gosta de deturpar a nossa luta durante junho e diz que a gente só quer festa e putaria. Mas a gente não quer festa e putaria, a gente quer manter a igualdade de direitos. E aquilo foi um lembrete para mim dos privilégios que temos hoje em dia e dos direitos que conquistamos e que não devemos voltar atrás. E que não podemos deixar que as coisas regridem. Porque tem uma galera aí que já tá indo embora por conta da idade, né? Ainda não somos eternos. Que lutou muito pra gente ficar de chacotinha na internet, sabe, hoje em dia. Então a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com isso, com essa informação, com esses direitos, com tudo que a gente luta, com todas as nossas... com os nossos receios, sabe? Eu até mesmo... A gente precisa tomar cuidado com esses direitos que temos hoje para que a gente não os perca, porque a gente acha que tá tudo garantido, que tá tudo certo, que não tem como piorar. Tem como piorar muito. Tem como piorar muito, já foi muito pior. A gente precisa botar a mão na consciência para algumas coisinhas. Então é isso. Em algum outro momento eu vou falar sobre luto aqui. Porque a gente estava num bate-papo com ele, inclusive com o Will, e ele comentou sobre estar em luto, sobre estar vivendo esse período de luto. E ele pediu a minha opinião sobre algumas coisas e eu dei a minha opinião, e eu acho que é outro assunto que eu tenho que trazer aqui para falar sobre luto, de um ponto de vista muito específico. E eu queria dividir isso com vocês. Eu sei que é um pouco mais carregado, um pouco mais pesado,
mas nem tudo na vida é só palhaçada. Né, não? Então é isso. Um beijo, cuidem-se e lutem pela comunidade de vocês. Parem de se atacar. É patético e perigoso. Beijo.